Olá pessoal, nós tivemos um pequeno problema técnico, eu quero pedir desculpas por isso e eu quero agradecer você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. Hoje eu quero conversar a respeito de um requisito, uma causa que eu considero a mais importante de todas as causas no universo para realizações, que é a vontade. E falar sobre vontade é especialmente importante porque eu acredito que a gente está vivendo uma sociedade que parece que privilegia uma cultura de debilidade. Em que sentido? No sentido das pessoas quererem resultados de uma maneira muito rápida, sem pagar um esforço, sem entender que é preciso se empenhar, que é preciso que haja vontade. Vontade está relacionada também à perseverança, à continuidade. A continuidade e a perseverança, no sentido de você parar a sua trajetória e se perguntar, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E essa vontade vai lhe guiar para grandes realizações e realizações pessoais. Grande é um conceito que pode ser diferenciado de o que é importante para você pode ser que não seja tão importante para mim. Mas é importante que haja vontade para que as coisas se realizem. E eu falo vontade no sentido de que talvez a gente entenda melhor quando falo força de vontade. Não é no sentido de desejo apenas. Eu desejo de tomar um sorvete. Não. É num sentido mais forte. É num sentido que move você a fazer as suas ações. E isso é importante e para mim é um conceito que é divino, porque as coisas são feitas a partir da vontade. Você mostra os seus traços na vida, você vai mostrar a vontade que você tem na vida. Você mostra a sua obra que você dirá quem você é. Então, por trás dos seus feitos, é necessário que haja vontade. E falar sobre isso hoje é muito, muito oportuno. Porque eu tenho aqui nos estúdios da Vem Ver TV uma pessoa de vontade, uma pessoa de realizações. Uma pessoa que tem realizações é porque tem vontade movendo ela. Ele tem mais de 45 anos de estrada na capoeira, é um mestre que tem uma história grande, tanto no país como fora do país. Ele é criador do grupo Raízes do Brasil, que tem mais de 10 mil adeptos no Brasil e fora do Brasil, que já formou vários mestres também, que estão dando continuidade a esse trabalho. E quão importante é isso, quando você faz uma obra e você consegue que ela se perpetue. E ela se perpetua por meio dessas pessoas que você vai conhecendo e ajudando nessa caminhada. Ele também é um pai de família, é esposo, tem uma carreira profissional também brilhante. Eu tenho a grata satisfação de ter nos estúdios o mestre Halil. Obrigado, Jaime. Muito obrigado. Prazer, meu irmão. Salve, né? Salve, salve. Pois é, a gente está aqui com você aqui também aqui no Facebook. E tem algumas pessoas aqui que já estão fazendo alguns comentários, e você que está assistindo aqui da VMV TV pode mandar também a sua pergunta pelo chat, que daí o Gabriel passa aqui para a gente. E, Halil, eu queria começar primeiro a dizer que é uma alegria ter você aqui, né? A gente tentou outras vezes. Porque
É muito bacana saber que você também é uma campeã que sempre defendeu o karatê, já fez capoeira, eu a considero ainda capoeirista, que você gosta tanto da arte, e está desenvolvendo esse trabalho bacana, elevando o nome dos atletas, das pessoas que conseguiram realizar alguma coisa, ou ainda estão tentando, como eu, realizar alguma coisa de bom aí para a capoeira e para Brasília em geral. Bacana. Ali eu queria, assim, espremer um pouco você aqui hoje. Claro. A gente sempre convida aqui no programa Alta Performance pessoas de alta performance para a gente entender o que motivou elas, entender um pouco assim a atitude da pessoa que faz com que ela permaneça, que faz com que ela continue a sua trajetória. E eu queria começar do começo mesmo, perguntando para você como é que é a sua rotina matinal. Mas assim, no primeira hora do dia, se você tem algum ritual, se você faz uma oração, se você já começa o dia, sai correndo, como é que é a sua rotina matinal? Primeira hora do dia. Eu tento, antes de dormir, a hora que eu acordo, agradecer a Deus e orar pelas pessoas que a gente tem aqui, pelas pessoas que já estão com Deus. E pelo menos segunda, quarta e sexta, agora coloquei terça e quinta, eu voltei à atividade física, eu fiquei parado um tempo por problemas físicos, tenho uma hérnia de disco complicada já há anos e eu venho postergando uma cirurgia para ver se a gente consegue, com fisioterapia, fortalecimento, dar continuidade também como capoeirista. Depois que eu treino, eu tenho um espaço na minha casa, então fica bem cômodo para eu poder treinar, tomar um banho. Geralmente eu tomo o café em casa e depois vou para o trabalho. Ah, bacana. Então dá para começar o dia assim, fazendo um ritual que dá uma energizada, né? Uma energia e assim, como eu sempre treinei mais capoeira e algumas outras lutas à noite, eu já vinha há anos, já é normal, eu saía muito de casa com terno, porque eu tenho que trabalhar de terno, enfim. Saía 15 para 6 de casa, levava o terno, já ia pronto para depois da malhação, de um aeróbico, de uma musculação, tomar um banho em uma das academias que eu já malhei e ir para o trabalho. Como hoje eu tenho essa possibilidade de fazer em casa, fica mais fácil ainda. E como eu acordo muito cedo, eu geralmente às 4 horas da manhã eu caio da cama, não tem jeito, isso aí já virou uma rotina. Antes era 5 e pouco, agora está sendo 4, e também se eu deitar 8h30 da noite, eu durmo também. Eu não sou muito da noite, eu sou mais do dia. Tem problema para dormir também não, né? Para dormir não, mas para estender mais de 5, 6 horas já é difícil. Mas a hora que eu deito, eu durmo, não tem esse problema. Ah, coisa boa. Agora deixa eu falar, o problema de hérnia assim, é bem comum em atletas, né? Pessoas que se esforçaram muito. A gente vê hoje vários atletas que hoje estão tendo que fazer essa... cirurgia, prótese no quadril, não sei mais o quê. E agora existem vários tratamentos que eu acho que dá para conciliar isso, né? Eu tô com uma também. Tá com uma também, né, cara? Arrumei uma, ai meu Deus, triste, viu, gente? Na verdade, quem treinou muito, quem treina muito e quer preço, se superar, né? sempre, acaba com o tempo encontrando alguma coisa, que o corpo humano não é para ser trabalhado dessa forma. E hoje a gente sabe que tem fisioterapeuta, tem alongamento, tem toda uma preparação que há 50 anos, 45 anos atrás não existia, né? Mas então, nem no meu caso, há 10 anos só atrás, não existia. Não existia, né? O seu caso é bem mais recente, mas que eu tenho de idade aí de capoeira, você não tem de idade ainda, né, cara? Não, você ainda estou longe. Está longe, justamente. Fala aí como é que foi seu início na capoeira. Meu início na capoeira, eu morava na 304 Sul, e uma coisa que me chamou a atenção, eu estudava na 305, na escola classe 305. Eu tinha 13 anos, 12 anos, 13 anos de idade. E no recreio foi um grupo de capoeira se apresentar lá. Quase não tinha capoeira aqui em Brasília. E me chamou muita atenção, porque além da musicalidade, do canto, né, dos instrumentos, aquela energia da roda, um determinado jogo com um capoeirista menor, ele conseguia desenvolver o jogo de uma certa forma que um bem maior, bem mais forte, não conseguia pegar de forma alguma. Eu achei muito bacana, aquilo me chamou muita atenção.
E daí eu procurei uma academia, era perto da minha casa, na 505, Academia do Tabosa, do lado da Nagaikan, né? Academia do Testa. Academia do Testa. Então, com 13 anos, eu já estava dentro da capoeira e me apaixonei. Quando entrei na capoeira, eu posso dizer com certeza, não é nem paixão, né? Que dizem que paixão passa, né? É. Então, não é paixão. É mais ou menos o que eu sinto pelos meus filhos, pela minha esposa. É um amor, assim, incondicional, porque paixão como passe, a cada dia eu continuo gostando mais e tentando descobrir outras formas para continuar jogando capoeira. Realmente eu fiz outras lutas também, mas era como complemento e para conhecer mais a fundo as outras artes marciais, para me ajudar dentro da capoeira também. Para ajudar na capoeira ajudar, mesmo, né? Quando eu fazia capoeira, né? Me E lembro. eu comecei a treinar o karatê para me ajudar na capoeira, mas aí Você vê. acabei ingressando mesmo no Karatê karatê. te tirou da capoeira. O karatê me tirou da capoeira. Mas com certeza eu sei que vários alunos que passaram pela capoeira e se dedicaram e foram expoentes, como você também, e foram para outras artes marciais, a capoeira ajudou muito, porque a capoeira te dá uma noção diferenciada das outras artes marciais, de noção de espaço, de tempo, espaço, de especialmente. agilidade, flexibilidade, reflexo. Então, eu vejo a capoeira como uma luta muito completa também, porque além de luta, além de arte marcial, são outras artes que acontecem no mesmo tempo. E ela tem uma riqueza, né? Eu estava falando com você, estava falando com o Halil agora há pouco tempo a respeito do toque do berimbau. Quando você escuta o toque do berimbau, E isso, contagia, encanta, e contagia todas as pessoas que estão perto, indiferente de idade, de segmento, de sexo, de religião. Quando nós tivemos a oportunidade de fazer algumas apresentações dentro e fora do Brasil, em outros estados, e com outras artes marciais e outras artes, dança, enfim, realmente a capoeira chama mais atenção. Eu até me lembrei agora, nós viajamos em 90 para a Alemanha, para inauguração de uma universidade de artes marciais, e as delegações chegavam com 30 atletas, 40 atletas, né? China, Japão, Canadá, Estados Unidos. E nós fomos em 4. Capoeirista, você já estava bem engajada no karatê, já tinha ganho vários campeonatos no Brasil e fora. Mas quando nós entramos com a capoeira, realmente chamou atenção, contagiou, porque os lutadores não conseguiam entender como uma arte que ao mesmo tempo é uma brincadeira, é uma dança, tinha tanta eficiência, sem violência, né? Trabalhando perna, braço, cotovelo, mão, cabeça, joelho, pé. Você sabe que eu participei de um campeonato na Polônia, e eu sempre pratiquei, competi em luta e no kata. E no kickbox é um musical forms que a gente fala, né? Certo. Que é a forma musicada. E eu usei a capoeira. Em determinado momento da música, ela para e vem um berimbau. E aí eu começo a gingar. Bacana, deu a minha lua, eu vou te mostrar isso. E chamou uma atenção, quer dizer, na verdade, quando eu comecei a fazer e tal, quando começou o berimbau, os olhos se voltaram mesmo. É uma coisa assim que contagia, né? Impressionante. E teve a época do modismo da capoeira, e passou essa época, mas a capoeira continuou forte, firme, cada vez com mais adeptos. E ela se fortaleceu mais, né? E parece que está mais organizada, mais organizada hoje. E o Grupo Raízes? Fala do Grupo Raízes. Bom, o Raiz do Brasil hoje está presente em mais de 16 estados. Nasceu aqui em Brasília, eu tive a satisfação de ter esse sonho, e o sonho deu certo. Hoje nós temos muitos representantes em várias cidades e vários estados. Fora do Brasil, pra você ter ideia como cresceu, o primeiro integrante do grupo, que ainda não era mestre, era um instrutor, não era nem professor, mestre Papiba da Califórnia, esse ano inteirou 25 anos que ele está em Santa Cruz, na Califórnia. Desse trabalho, originou outros trabalhos com alguns brasileiros e outros próprios americanos que já estão dando aula do Raiz do Brasil. Na Califórnia, hoje nós estamos em 8 cidades, tem uma sede própria do Raiz do Brasil, onde ele desenvolve o trabalho carro-chefe, que é a capoeira, mas a cultura em geral, a cultura brasileira.
aula de português, de cavaquinho, de samba, de maracatu, de maculelê. Nós temos uma sede também. É um projeto social também, É um projeto né? social muito grande, na ilha de Maui, com 2 professores, um nativo da ilha, que inclusive o apelido dele é nativo, que na capoeira tem esse diferencial. As pessoas ganham o seu apelido, que tem a ver com alguma característica daquele capoeirista. Isso remete ao início da capoeira, ainda quando ela era proibida e estava inserida no Código Penal. O capoeirista era preso quando era identificado. Até que na década de 40, Manuel dos Reis Machado, que é o precursor da capoeira regional, que é a capoeira mais em pé, mais ágil, com mais objetividade, conhecido como Mestre Bimba, conseguiu fazer uma apresentação para Getúlio Vargas e dali em diante Mudou, né? uma mudança de águas, conseguiu uma autorização para abrir a primeira escola de capoeira, colocou uma didática, um sistema, e a capoeira hoje está presente em mais de 150 países. Como trabalho social também, eu acho que é um ponto forte da gente, do Raiz do Brasil em particular, mas vários grupos trabalham em comunidades carentes, e realmente é um trabalho que dá uma oportunidade de socializar aquelas crianças que estão um pouco perdidas. Não precisa de muito, o capoeirista com um chão batido e com um birimbau já pode dar uma aula, como nós começamos em um local muito carente, em um dos países que nós temos trabalho na África, em São Tomé e Príncipe. Vocês estão na África também? Nós fizemos um trabalho, começamos há 7 anos atrás, fizemos uma prospecção nesse país a pedido do Ministério das Relações Exteriores, pela ABC, que é a Agência Brasileira de Cooperação. Fizemos um relatório e vimos que a capoeira tinha muito como contribuir. O Brasil, nessa época, tinha 22 projetos de cooperação, e o projeto era para ser 1 ano, que seria capoeira básica e cidadania, ficou mais de 6 anos, porque a comunidade de país de língua portuguesa, CPLP, tomou conhecimento do sucesso e da mudança de comportamento dos capoeiristas e que aquilo estava se propagando para as famílias também. Porque a capoeira, o que nós ensinamos então ali, não é apenas a capoeira em si, mas levando a cidadania através da capoeira. Num linguajar dentro da aula de capoeira, com respeito ao próximo, respeito à mulher, à ecologia. Trabalhamos muitas vertentes em cima de doenças sexualmente transmissíveis, problema que o álcool acarreta na vida da pessoa. Felizmente a droga não chegou lá ainda, porque a gente sabe que a droga é um grande problema já há muitos anos, mas o crack veio para acabar mesmo com a sociedade, então tem que ser um trabalho constante e de prevenção, porque depois que a pessoa já está envolvida na droga é muito mais difícil. É bem mais complicado. Né? Então esse trabalho social, hoje, para se ter uma ideia, o trabalho continuou do Raiz do Brasil. Nós fundamos um grupo que é filiado ao Raiz do Brasil, que é Nossas Raízes, que leva a Raiz do Brasil. Nós fundamos esse grupo lá porque existia um problema muito grande para que os alunos e instrutores e professores lá conseguissem apoio, porque a logomarca do nosso grupo é a bandeira do Brasil e a cabaça é a bola do Brasil, onde ficam os estados, as unidades, federações. E aí nós colocamos o mesmo modelo, mas com a bandeira de São Tomé e Príncipe. E hoje nós estamos quase conseguindo colocar a capoeira como matéria obrigatória nas 120 escolas que tem em São Tomé e Príncipe. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil já existem projetos assim. Eu acho que deveria o governo deveria já ter olhado com outros olhos para isso, apesar de... Já foi reconhecido como arte nacional e tudo, mas... tombou como patrimônio brasileiro, depois mundial, que aconteceu esse evento na Suíça. E como a capoeira já demonstrou de várias maneiras que é um instrumento, é uma ferramenta extremamente importante na educação, na socialização e ressocialização de crianças, de jovens, pré-adolescentes e adolescentes, e o governo sabe disso, vários projetos, Segundo Tempo, Esporte à Meia-Noite, esses projetos que são colocados... Já utilizaram a capoeira, já utilizaram a capoeira, né? Teve um projeto em um dos governos, que foi a Expressação,
que a capoeira conseguiu atingir mais de 30 mil crianças em Brasília. Porque de 2 em 2 meses o grupo estava presente, 24 horas, em horários diferentes, em cidades e comunidades carentes, em locais mais carentes dessa comunidade. Como a capoeira chama atenção para todos que passam, principalmente para a criança. Então, hoje, os trabalhos sociais que a gente tem aqui no Brasil, a gente até exige que as crianças apresentem as suas notas, comportamento na escola, para poder mudar a sua graduação. Como está acontecendo esse trabalho agora há mais de 4 anos, mas que esse trabalho teve uma repercussão muito grande na Vargem Bonita, em cima de vários depoimentos. Lá é o mestre Banjo e o mestre Bahia que estão à frente desse trabalho. Legal. Deixa eu cumprimentar aqui algumas pessoas. Estou aqui com o mestre Halil, Ivan Thiago Pedroso assistindo, conhecendo você, gostando muito, Ricardo Matos assistindo. Obrigada, gente, pela presença aqui. Quando ele fica assim de lado, às vezes fica ruim de ver aqui. Cará Oliveira, Herbert Alencar. É o mestre Cará? Sou fã, bacana, Cará. Obrigada pela presença aqui. Herbert Alencar Cunha. E você que está assistindo aqui na VMVTV, pode mandar sua pergunta aí pelo chat também, que nós vamos estar passando. Você fez uma apresentação com o teu grupo para o Obama, né? Presidente Obama. Família Obama, Família Obama. Quando eles vieram aqui, que eles foram ao Rio, São Paulo, Brasília, nós fomos chamados, fiquei até um pouco impressionado com o grau de segurança, até na última hora nós não sabíamos aonde seria a apresentação, ia ser no sábado. Foi no Rio de Janeiro? Foi aqui. Foi aqui em Brasília, né? Foi num restaurante que pegou fogo. Se fosse no Rio de Janeiro, como é que você não sabe? A preocupação com a segurança, como assim, né? Muito grande, né? Mas eles me chamaram à noite na embaixada e falaram, olha, a gente pede sigilo, amanhã nós vamos encontrar vocês em determinado local, vão com ônibus, vocês não podem entrar com birimbau, com nada, só com a roupa do corpo. Todo o material vocês entregam hoje, nós vamos fazer uma revista e lá vocês vão saber. Eles me falaram, obviamente, que eu mantive isso em sigilo e nós fizemos essa apresentação naquele restaurante no lago que pegou fogo, acho que foi a Oca da Tribo, que depois, infelizmente, um restaurante maravilhoso. Pegou fogo depois, né? Depois. E fique claro isso, viu, gente? Que fique claro. E foi muito bacana, porque a primeira-dama, na época, a Michelle Obama, é uma pessoa extremamente gentil, inteligente. Ela, inclusive, implantou um trabalho para ver se acabava com a obesidade infantil nos Estados Unidos, que estava um crescente muito grande, que é Move the Body, né? Mexa seu corpo o tempo. Né? E a gente queria fazer uma parceria com a capoeira, porque a capoeira você está o tempo todo mexendo. Então você está ali na roda, você não está jogando, mas você está batendo palma, está cantando, compra o jogo, o treino é muito puxado. E eu considero a atividade física assim que deixa o corpo mais bonito, mais bonito, modelado. Você está trabalhando com toda a musculatura do corpo, né? E hoje que a gente tem um conhecimento maior e sabe a importância de se preparar, de alongar, tudo isso, você vê que os capoeiristas mais novos quase não tem lesão, porque se preparam para isso. Sim. Como é que você está vendo a capoeira hoje? A gente está falando da capoeira e eu quero que depois você mostre uns toques aí no berimbau também. Com certeza. E para explicar para a gente o porquê de cada toque também, né? Carla, eu vejo a capoeira hoje de uma maneira muito mais positiva. A capoeira passou por vários estágios. Na verdade, ela nasceu na ânsia da liberdade de um povo sofrido, onde se encontraram aqui no Brasil várias tribos, etnias, locais, países diferentes da África, que vinham para cá e se encontraram e, de alguma forma, eles se comunicaram, que muitas vezes não conseguiam falar, e com as suas características das danças guerreiras que tinham em cada país e etnia diferente, eles conseguiram desenvolver uma luta para poder se defender. E daí começou um movimento muito grande de ir para os quilombos, enfim. Muito da história da capoeira, a história literária, se perdeu. Porque Rui Barbosa, para mim, foi desculpa, que ele tinha vergonha da escravidão e queimou. Para mim, aquilo foi uma desculpa. Mas se perdeu justamente nessa queima de arquivo. Mas o estudo diz que realmente
Desde aquela época, a capoeira foi muito importante. E como eu já relatei, né, da década de 40, ela vem crescendo, passou um período onde havia uma competição que eu hoje julgo uma competição negativa, porque Entre os grupos, entre né? os grupos, uma rivalidade muito E a grande. visão marginal que havia, você acha Pois que é. mudou isso? Mudou muito, muito. Mas até hoje, infelizmente, Ainda há existem um pessoas que têm esse preconceito, acham que pela pessoa ter aprendido ou jogado capoeira não pode exercer outra profissão. São pessoas assim completamente a par da cultura, pessoas ignorantes. Me desculpem aqueles que estão vestindo aí a carapuça, mas são pessoas extremamente ignorantes de saber que é uma arte hoje condecorada em vários países, foi tombada como arte mundial, é um tombamento cultural e é uma mundial. arte que precisa de uma disciplina. Disciplina, sem dúvida. Ela não tem a ver com uma visão de malandragem. De jeito nenhum, muito porque pelo ela contrário. precisa de disciplina, ela precisa de dedicação na música também. O capoeirista, o mestre capoeirista especialmente tem que ter várias habilidades. E assim, a gente tira, eu tenho como exemplo, eu não comparo com as outras artes marciais, mas eu não formei nenhum mestre do grupo com menos de 20 anos de capoeira. Então a capoeira é muito rica. Aliás, eu acho que isso é muita exigência. Pois é. É muito difícil tornar um mestre de capoeira. Aliás, Pois é, tem mas- gente recebendo. Tem uma que eu conheço, que você conhece muito bem também, que recebeu uma corda vermelha, que depois tirou a corda vermelha da cintura, que queria receber de um outro mestre. Eu achei uma coisa muito estranha. Primeiro Não eu achei um concordei, desrespeito, mas aí né? Eu acho um também desrespeito muito grande, porque se o mestre julgou que a pessoa estava apta para receber uma corda, Sim. acho que o mestre ele tem aquela responsabilidade. Essa exigência da minha parte é porque eu realmente... Eu vejo assim, em todos os grupos, Certo. demora bastante para pegar, para ser um mestre de capoeira, não é fácil. É muito mais rápido você receber uma faixa preta de karatê, de outra arte marcial. Mas sabe por que eu julgo assim, Carla? Pelo seguinte, hoje a capoeira, existe trabalhos que a gente começa com 2 anos de idade, 2, 3 anos. Como tem grandes academias aqui em Brasília, em clubes, e a própria associação desenvolve esse trabalho nas comunidades carentes. A criança começa, vamos colocar a faixa etária um pouquinho acima, 5, 6 anos. Vai graduando, quando chega a 15 anos, já passaram todas aquelas graduações, e por graduação, será que ela está apta a pegar a corda vermelha de mestre? Então, nós até desenvolvemos uma graduação diferenciada para capoeira infantil, Né? que são ponteiras coloridas, para que a criança saiba que ele tem um percurso a percorrer. E geralmente o adolescente, o pré-adolescente, quando entra, se ele continuar se graduando, com 22 anos, 23 anos, ele já teria condições, por graduação, Sim, de pegar a corda pelo tempo, vermelha. né? Mas existe coisas que a vida ensina, e eu estou escrevendo um livro, comparando a capoeira com a vida e com a vida corporativa, né? Bacana. Com o mundo executivo. E a gente sabe que determinadas situações, você como mestre nunca vai conseguir passar integralmente 100% para aquele seu aluno, por mais que ele precisa de seja vivência, dedicado. né? Precisa de vivência. Quantos campeonatos você talvez não tenha conseguido chegar em primeiro lugar, porque você não tinha aquela experiência, e outros lá na frente, com a própria vivência, você conseguiu chegar. Sim. Então eu julgo que a capoeira, como ela é muito ampla, é muito rica, é uma simbiose de várias artes. A capoeira, como você disse, você já jogou capoeira, você tem conhecimento profundo do que acontece na roda de capoeira. São vários toques de berimbau, cada toque representa um tipo de jogo. Existe a capoeira de Angola, que a pessoa tem que desenvolver um tipo de jogo diferenciado. São Bento Grande, São Bento Pequeno, capoeira regional, tem a sequência do balão cinturado. Existe os cantos, a música, aí vem a parte artesanal. E na África, quando nós passamos boa parte dos ensinamentos, que nós também aprendemos muito com eles lá, a gente ia ensinar como é que se fazia um berimbau. Nós levamos cabaça, ensinamos como é que a gente tirava a semente, como deve plantar, em que distância a gente coloca 3 sementes do lado da outra, quando que tem que colher a cabaça, como é que tem que secar a madeira, como que tem que cortar a madeira para que ela continue crescendo, para que não apodreça, como que ela deve secar. E esse conhecimento é exigido também para chegar à graduação também, não?
Olha, eu vou te ser sincero, nem todos os mestres têm esse conhecimento. Né? Até porque tem aqueles mestres que buscam uma coisa a mais. Sim. Eu acho que tem que partir deles também. Claro. Mas no grupo a gente tenta repassar todo o nosso conhecimento. Todo esse conhecimento, que né? é importante para ele ser... Para a cultura permanecer, né? As raízes. Justamente. Aliás, o grupo é raízes, Raízes. Né? E acima de tudo isso, é a preocupação, a filosofia do Raiz do Brasil e dentro dos nossos fundamentos, é nós formarmos cidadãos e não mestres de capoeira. Sim. O mestre de capoeira vai ser uma coisa que vai acontecer com o tempo. E a gente acredita que o mestre, né, porque eu acho que estava ficando banalizado até dentro da própria capoeira, receber a corda de mestre. A gente acredita que o mestre de capoeira tem que ser uma pessoa que já tenha experiências de vida, que possa passar algum recado, que possa passar alguns ensinamentos. E num momento de estresse, em momentos difíceis, tem que saber contornar, como a gente fala no mundo da capoeira, né? Centrada, dar a volta ao mundo, que é um linguajar que a gente usa dentro da capoeira. Volta ao Mundo vai ser um dos títulos, um dos capítulos do seu livro. Do livro que eu tô escrevendo. Então, acho muito importante. E quando as pessoas ficam muito atrás da graduação, vai demorar um pouquinho, que eu estou numa fase de muito trabalho, outro trabalho que eu exerço, mas aos poucos eu estou escrevendo e estou buscando muita coisa que está acontecendo, experiência do dia a dia nesse trabalho também, que é no mundo executivo, para fazer essas comparações. Bacana, bacana. Vai ser rico, ótima ideia. Né? A gente vê a gerência marcial, a gerência na capoeira e no mundo empresarial. E até aproveitando o começo da sua fala aqui, nesse bate-papo, né? de vontade. Quando você estava falando de vontade, eu lembrei disso, que você estava falando desse percurso, né? De você permanecer na estrada. Então, você na capoeira também, você permanecer buscando o crescimento. E você foi muito feliz quando você disse que agora a juventude e as pessoas estão querendo uma coisa muito imediata, né? Eu acho que a globalização é importantíssima. A gente consegue ter informações em real time, assim, um piscado, abre ali o celular, já consegue estar falando com a pessoa, olhando o rosto dele que está fazendo no Japão, enfim. Mas tem coisas que têm etapas. O bebê não começa a correr, o bebê começa primeiro levantar, engatear, para dar os primeiros passos, como tudo na vida. Tem pessoas que querem ficar forte com 6 meses, 1 ano de malhação, e pagam um preço muito grande. Então, a gente tem que ter perseverança, que foi um ponto que você frisou, e você como atleta sabe disso. Tem que ter determinação, porque a gente não tem só vitórias. Quantas rasteiras a gente leva na capoeira para começar a diminuir essas rasteiras a gente leva na vida, né? Na vida. Então a gente tem que ter essa força de vontade, esse empenho, esse comprometimento. Eu costumo dizer que o comprometimento é muito mais importante do que o envolvimento, né? Eu queria que você falasse assim, o tanto que a capoeira, e eu estou vendo que sim, mas eu não sei, e você deve estar fazendo muito essa reflexão, especialmente agora que você está escrevendo um livro, o tanto que ela fez, ela influenciou a sua maneira de ver a vida, de se relacionar com as pessoas, de determinar suas escolhas, sabe? Carla, assim, eu não consigo me separar da capoeira, isso está sendo até uma dificuldade para mim. Há muitos anos atrás, o Didi, né, que é campeão também mundial de karatê, eu batendo papo, ele me deu um toque que estava fazendo um trabalho com uma amiga para começar a desvincular dele como atleta competidor. Sim. Como a capoeira existe uma competição, mas são jogos, e toda roda é como se fosse uma competição, mas é uma competição diferenciada, porque a capoeira é o único esporte que pode sair 2 vitoriosos, 2 campeões de uma competição, que não é competição, que é um jogo. Interessante isso. Né? Por exemplo, nós desenvolvemos algumas coisas para poder colocar regras num campeonato, que são jogos que a gente fala, que a gente não luta capoeira, a gente joga capoeira. Se eu estou jogando capoeira com você, Carla, eu dou um golpe, você me dá uma rasteira, você vai ganhar pontuação. Mas se eu sair da rasteira, cair, já subir com rolê, com movimento de floreio, um S dobrado, ou com uma negativa, enfim, se eu não cair, esborrachar no chão, eu também vou ganhar ponto. Então é muito bacana essa coisa que acontece na capoeira. E o Didi falou, pô, eu estou batendo um papo com uma amiga minha,
que ela está conversando algumas coisas, me mostrando que eu posso continuar treinando o karatê e ir desvinculando daquela coisa de competição. E eu não fiz esse trabalho. E Eu o também tempo não fiz chega, esse trabalho, esse então negócio pesa pra gente. Pesa. Porque eu vou fazer 58 anos de idade esse ano. Esse ano eu estou completando 45 anos de capoeira. E quando eu chego na roda, aquele clima, quando a roda é um clima com energia boa, 3 birimbaus, um atabaque, um pandeiro, um agogô, todo mundo cantando, batendo palma, o corpo da gente arrepia e a gente começa a jogar. E eu quero continuar jogando a quantidade que eu jogava quando era mais novo. Depois eu pago um preço muito caro. Pois então isso aí é uma coisa que eu deveria fazer e eu estou fazendo de outra forma, conversando muito com meu filho, com minha esposa, com outros amigos, e estou conseguindo aos pouquinhos centrar mais, que eu posso continuar jogando capoeira, mas de uma outra maneira, menos vezes, para poder perpetuar mais uns 10, 15 anos aí na roda de capoeira. Sem essa... Mas é porque é o que você falou, né? A roda de capoeira já tem aquela disputa, né? Então é como um treino de karatê. Um treino de karatê você às vezes está fazendo luta e aí chega uma pessoa de outra academia, às vezes, e aí você muda o ritmo ali. Justamente. Quando já é o teu companheiro de treino, você já sabe o que vai acontecer mais ou menos, né? Mas há uma certa... Porque nós somos também, né? Do ser humano isso, ser humano, né? e lutador, né? E é uma luta, é uma lutadores, ótima... né? E isso, eu acho que foi muito bacana dentro da capoeira, foi muito positivo, porque eu vou trazer para o karatê, para o judô, para o jiu-jitsu. Eu vou na academia de judô, de outro grupo, de outro professor, peço licença, posso fazer o treino hoje? E eu não chamo o professor na hora de fazer um comitê no karatê, no judô, fazer um rola no jiu-jitsu. Que é muito desrespeito. Nessas artes não acontece isso. A capoeira já é diferente. A capoeira ela nasceu tanto na liberdade que a gente não sabe a intenção. Hoje é diferente. Isso acontece de uma maneira muito mais esportiva, cultural. Mas, pô, me lembro quantas vezes chegava um graduado com a intenção um pouco maldosa numa roda, num treino. Mestre, posso jogar? Pode. Chegava no pé do berimbau, estava o mestre ali, fazer um joguinho aqui, mestre. Ou seja, tá chamando para um comitê, para um rola, um mestre. E ali no karatê, não tem juiz, né? O juiz, as regras estão na cabeça de cada um capoeirista. E hoje a gente vai para várias rodas tradicionais de rua e a gente vê 5, 6, 7 grupos capoeiristas diferentes, a roda transcorre da melhor maneira possível, sem pancadaria. O que há 20, 15 anos atrás sempre saía briga. Isso era ruim para a imagem da capoeira, que é uma arte tão bonita e tão valorizada nos países aí fora. Fica difícil a gente... No karatê, pela regra do karatê, você não pode nem chamar o mais graduado para treinar. Pois é. Você tem que esperar o mais graduado chamar você para treinar. Acho que muitos não sabem disso, mas... Eu quero porque de repente se formou também sem estar preparado, né? Exatamente. É por Às isso... vezes pegou a graduação sem esse preparo que você está falando, né? Esse amadurecimento e essa consciência que na capoeira, que o tempo se eu estou no pé passar. do berimbau, eu posso chamar para jogar. Se tiver 2 mestres jogando ou um mestre jogando, pelos fundamentos eu não posso comprar o mestre. Mas quando eu estou no pé do berimbau, mestre, vamos fazer um joguinho. E a gente não sabe qual é a intenção, né? Aqui, ó, ali eu tenho algumas pessoas aqui. Ricardo Matos está assistindo, José Teixeira Dantas, grande mestre Halil, Ivan Thiago, assistindo, conhecendo, gostando muito. Aqui não está rodando, aqui assim, Cacá. Tem um Oscar Hall, tem um francês aqui que está vendo também aqui o nosso bate-papo. Bacana. Ali eu queria que você mostrasse um pouquinho dos toques da capoeira, que a gente está falando agora da capoeira, né? Claro. Você mostrar assim um pouquinho aqui, rapidinho. A gente tem várias coisas para falar aqui ainda. Pode chegar o banco um pouquinho para trás? Aqui? Não sei aí. Não, tá bom, aqui tá bom. Bacana, vamos lá. Bom, eu vou tocar um toque aqui, o toque de Angola. Vou começar com a Iuna rapidamente, que eu até toquei na abertura do programa. O toque de Iuna dentro da capoeira, ela é tocada, é um jogo que a gente trabalha mais a parte lúdica da capoeira. Você não finaliza as entradas de queda, de pontapé, geralmente não é feito isso.
Só a partir de corda azul, os mais graduados podem fazer esse jogo. É um toque também de boas-vindas a um mestre ou algum capoeirista antigo que tem muito tempo que não aparece na academia, numa roda quando ele aparece, a gente pode dar as boas-vindas tocando. E uma coisa interessante, aí a cavalaria eu falo depois, então vamos lá para a Iuna. Bacana. Toque de Angola, que eu já falei um pouquinho, é um jogo trabalhado mais no chão, um jogo mais malicioso, onde o capoeirista tenta buscar as costas do outro capoeirista, onde tem algumas chamadas diferenciadas no jogo, que você para em alguma posição, o capoeirista pode ir ou não pode ir entrar nessa chamada, mas se entrar, ele tem que entrar se protegendo e tem que acompanhar quem fez a chamada. E um grande nome da capoeira de Angola, que elevou muito, inclusive foi citado em vários livros do Jorge Amado, é o Mestre Pachinha, que infelizmente morreu na miséria, não foi enterrado como indigente, porque a esposa trabalhou muito para poder comprar o caixão, essas coisas, uma coisa que dá uma tristeza muito grande, um mestre tão importante dessa arte que hoje está presente em mais de 150 países. O Brasil Mas, enfim, deixa largados seus heróis, né? Por isso que nós, capoeiristas, temos que respeitar os mestres mais antigos, principalmente aqueles que mais necessitam, que vivem da capoeira até hoje. Eu vi uma frase dele no Facebook do Grupo Raízes, falando que se eu pudesse eu trocava o meu título por comida, alguma coisa para levar para casa. Justamente. Né? Alguma coisa nesse sentido. É um absurdo assim. uma coisa dessa. E como outros grandes mestres tiveram que sair do Brasil, como o João Grande, para ser respeitado, mora em Nova York há mais de 15 anos. Eu já vi ele jogar lá em Nova York. Pois é. Está lá há muitos anos. E hoje ele tem academia própria, é super respeitado. É uma coisa que nós, brasileiros, temos que respeitar mais as pessoas de melhor idade, de terceira idade, que tem o que os jovens não conseguem. Eu até já falei, que tem a experiência, que tem a bagagem. Nós temos que aprender a respeitá-los. Justamente. Né? Quando eu estive no Japão... Respeitar os que nos antecederam e respeitar aqueles que ensinaram o caminho das pedras. Se hoje eu sei um pouco da capoeira, eu tenho que agradecer às pessoas mais antigas, aos mestres que me ensinaram, ao mestre Tabosa, ao mestre Gil, vários mestres que eu passei, porque realmente me passaram muitos ensinamentos. Então, é difícil a gente esquecer isso. Então, eu vou tocar o toque de Angola. Esse é o toque de Angola. Bonito. Bonito e gostoso de jogar. Eu vou tocar um toque que serviu de referência ainda quando a capoeira era proibida, que é o toque de Iuna, o toque de cavalaria. Por que cavalaria? Porque nessa época a capoeira, como eu disse, era proibida, antes da década de 40, e quando se fazia alguma roda de capoeira na rua, ficava sempre bem posicionado um capoeirista ou alguém de fora da roda, num lugar estratégico, como olheiro. Era a denominação é que ficava como observador, como olheiro. Se ele visse, se ele enxergasse em algum ponto a cavalaria da polícia chegando, ele passava um sinal para os tocadores de berimbau, indiferente de qual toque estava acontecendo na roda, eles mudavam o toque para a cavalaria, que não precisava de falar um com o outro, nem gritar. E os capoeiristas se preparavam para fugir ou para enfrentar, que algumas vezes faziam isso também. E se a gente, você que está assistindo aí, se você fechar os olhos, e você pode comparar como um trotar de um cavalo, porque lembra, remete a um trotar de cavalo, o toque de cavalaria.
Tem o São Bento Grande, que é como eu falei, é a capoeira regional, é uma capoeira mais objetiva, mais eficiente, onde também a parte lúdica se mistura e mostra tanta eficiência e a beleza da capoeira, onde a gente não pode dizer que a capoeira é uma luta, ou é uma dança, ou é um jogo. Ela se mistura, essa mistura é que se torna essa beleza que é a capoeira, tá? E aí tem vários outros toques, tem samba de roda, enfim, Santa Maria, Idalina. Esses são os mais clássicos, assim, né? Os mais... Hoje dentro também do mundo da capoeira, está se tocando muito benguela, né? Eu prefiro o São Bento pequeno, que é o contrário da Angola. Angola é esse aqui, ó. É um tipo de toque. São Bento pequeno, você bate, a última batida é sem a pedra. É um jogo que você tem que desenvolver mais a continuidade, te dar mais visão para o jogo. É benguela que está sendo muito praticada em vários grupos. Mas no Raiz do Brasil a gente prefere tocar São Bento pequeno. Benguela é esse. E por aí vai. Bacana, Nesse carro. muito bonito. A gente está falando aqui de capoeira, de realizações, e eu queria que você falasse assim de foco. O que você faz para manter o foco nos seus projetos, naquilo que você faz? Olha, eu acho que não só na capoeira, eu consigo comparar muitas coisas do dia a dia com a filosofia do que eu acredito na capoeira, em modo geral. O foco vem muito em encontro com a determinação, com a perseverança. A gente tem que ter foco e procurar não desviar com algumas coisas que possam vir a acontecer dentro daquele percurso para você chegar ao seu objetivo. Então, acho que quando você... As distrações, né? Distrações, problemas todos nós temos, mas quando você coloca o foco, você tem que... Não é que você tem que esquecer do resto da vida, mas você tem que canalizar sua energia muito maior para aquele objetivo que você quer alcançar. E você sabe bem disso, né, Carla? Você viveu sua vida toda dentro do esporte. Se a gente perder o foco para algumas coisas, ou querer começar a fazer muita coisa ao mesmo tempo, fica complicado. Você acaba saindo do foco e se perde. Assim, nessa trajetória, a gente falou de rasteira na vida e tudo. Qual foi, assim, o mais difícil, o desafio mais difícil, a rasteira mais difícil? O desafio mais difícil que continua sendo foi a perda da minha filha. Meu amigo. Mas a gente tem que continuar. Tem que continuar, né, Calil? Eu tenho outro filho, tenho minha esposa, mas vamos tocando a vida. Vamos tocando a vida. E a gente tem que ter muita fé em Deus, né? Porque o tempo de Deus é outro. E se a gente não tiver essa fé, a gente não sabe nem por que está aqui, por que está passando esse período aqui nesse plano. Mas lá em casa a gente é muito amigo, né? Lá não tem muito essa coisa de pai, de mãe, né? A gente é são muito mais amigos dos meninos. E a Natália acompanhava aí em tudo, né? Tanto a mim como a mãe. E está sendo muito difícil. Mas a gente está vencendo. Aos poucos, a capoeira tem me ajudado muito. Os amigos, a família, meus alunos, que são os meus melhores amigos. São amigos, assim, bem diferenciados. Se a gente deixar se abalar
qual o exemplo que a gente está dando também, É verdade, né? Agora, a gente nunca espera, né? É. Vai contra a situação natural da vida, né? Porque a gente perder a verdade. mãe, o pai é muito difícil, mas você perder um filho é uma coisa... Não espera mesmo, não né? tem Não tá como, não tem o que preparado para falar. uma coisa dessa. Eu me emociono, não tem como. Todos os dias eu penso várias vezes na minha filha, mas com um sentimento, por um lado, que acalenta essa dor, de ter tentado dar o meu melhor para ela, como eu tento dar o meu melhor para o meu filho. Eu sei que ela viveu pouco aqui nesse plano, mas viveu com muita intensidade, de uma maneira muito bonita. Até hoje a gente fica sabendo de algumas pessoas que nós não conhecíamos, depoimentos como foi domingo, nós tivemos uma comemoração do aniversário do meu filho, de uma pessoa que eu não conhecia, que fez algumas fotos dela, e ela falou para mim e para minha esposa que a Natália tinha sido muito importante no momento da vida dele, que ele estava com vários problemas. Então, vai fazer 3 anos que ela foi para o céu e até hoje a gente fica sabendo. Então, Histórias, a quantidade de mães, de amigas dela, muitas mães que ela apoiava sem a gente saber, assim, a visão dela, o que ela já falava de Chico Xavier, da bondade, do amor. A gente tinha ali ela no dia a dia, mas superou tudo que a gente imaginava. As amigas dela, a prova é disso que ela tem um grupo das amigas da Natália, de mais de 15 amigas, que continua frequentando a minha casa. Elas são apaixonadas pela Renata, que é minha esposa, a mãe da Natália. Elas não conseguem ver a Renata como tia, chama de tia, mas como amiga, porque é uma pessoa jovem, de cabeça jovem, que gosta de malhar e tudo. Agora é muito difícil eu conseguir achar que a vida vai ser novamente igual. Né? Eu não acho que eu tenho certeza, cara, se eu tivesse perdido um braço, uma perna, 2 braços, 2 pernas, e não seria como é agora. Mas eu acho que aí também a gente tem que ter uma maturidade. Onde ela está, ela quer que você continue, né? Continue. Com certeza. Eu tenho certeza. Se eu tivesse lá em cima, isso várias vezes passou pela minha cabeça. Eu não ia gostar de ver ela parada, meu filho, né? minha Apática, filha, né? Diante da chorando, vida, né? querendo. Então, vamos continuar e vamos mostrar com isso o exemplo. E poder ajudar mais pessoas, que é a única coisa que a gente pode fazer por ela agora, nessa divisão de planos, né? É poder ajudar o próximo um pouco mais, ser uma pessoa mais correta, porque eu acho que isso tudo reflete para ela, e a gente tenta ser assim. É verdade, né? Que é o que, Mas na é verdade, muito o que difícil. importa, né? O amor mesmo, o amor e o amor de Deus mesmo, é essa relação com o próximo, né? É o que a gente sempre escuta o nosso querido Caio Fábio falando, né? O amor de Deus, ele se revela na nossa relação com o próximo. Justamente. Se a gente não consegue dar esse amor ao próximo, não há amor E eu em acho que nós. você não há falou uma amor coisa de assim, Deus. justamente, que eu acho que a maior religião que tem é a religião se a gente seguir o que Jesus ensinou, né? Tentar ser bom para as pessoas. É o amor. Fica um pouco incoerente, a pessoa vai e frequenta qualquer que seja a religião, sábado, domingo e segunda-feira sai de casa, sai passando a perna em todo mundo, fazendo um monte de barbaridade. Triturar, justamente. Isso aí então, não. E ainda achando que basta comer a hóstia que está tudo em paz. Ah, zerei. Eu acho que ele está errando muito mais. Até um rapaz falando assim, não, vou domingo, aí eu zero, aí eu começo de novo. Como se fosse uma dieta, longe né? da verdade, né? Segunda-feira eu zero, começo a dieta, como se fosse uma dieta, e não é. E não é, né? É diferente. Não. É caminhar em amor mesmo. Justamente. Caminhar em amor. Como é que você faz? Olha, você tem a sua profissão, você tem a sua formação, como é que você consegue conciliar os papéis sociais aí? Dá tempo de viajar, de curtir assim a família? Como é que... Cara, eu estava viajando muito, até antes da minha filha ir por céu. Mas viajando a trabalho, né? A trabalho e com a capoeira também. Sim, de 3 em 3 meses eu passava uma semana na África, foram 6 anos assim, se não me engano, só. Eu acho que teve uma época que você até se afastou do trabalho para poder viajar, fiquei né? Eu lembro dessa época que justamente. você falou. E o que acontece? Hoje, se eu não tivesse formado os mestres que eu formei e professores com um grau de responsabilidade, de amizade, de comprometimento, de fidelidade, e que para mim não são mestres nem professores, são fiéis escudeiros, são discípulos, porque a gente tem a diferença entre o aluno e o discípulo. Sim. Né? Então, acho que uma grande coisa quando a gente consegue formar um mestre é que ele tenha se tornado um discípulo. Para qualquer hora ele estar perto e qualquer hora eu estar perto.
Porque a situação de você formar um mestre não quer dizer que ele está pronto. Você tem que continuar ali, ajudando, e a recíproca é verdadeira. Eu digo isso que nesse episódio, né, nesse acontecimento com a minha filha, houve uma inversão de papéis na minha casa muito grande. O meu filho passou a ser pai e mãe para mim e para minha esposa. Então isso é uma coisa muito bacana. Então se eu não tivesse, eu teria saído do grupo ou coisa assim. Porque hoje eu dou 2 treinos, principalmente para os graduados, na Escola Parque da 313, 314 Sul. E praticamente quem segura os treinos é o Mestre Banjo, o Mestre Bahia, o Mestre Cará, o Mestre Zezinho, o Contramestre Bocão, o Nage, o Contramestre Dudu, o Vampirinho, vários graduados que vão lá e seguram a onda. E é uma satisfação, né, Ramil? Muito de grande. Saber que como começou, né? Aquele primeiro momento que você falou, quero montar um grupo, né? E hoje ter essa dimensão, né? E quando você olha assim, esse traço, hoje, vindo ao programa, eu estava perguntando assim perguntando para os ouvintes, né? Qual o traço que você está deixando na sua estrada de vida, né? Como é que é? Como é que está sendo essa marca, né? Pois é, Carla, né? É uma satisfação muito grande, mas um dia desse eu estava conversando com uma irmã minha e ela falou, como é que você sente essa coisa de tanta gente, você tem alunos em outros países, eles te ligam, mandam mensagem, tudo. E assim, a coisa aconteceu por isso é que eu digo que tudo tem as suas etapas. Não é da noite para o dia. No exército, o soldado não vira general da noite para o dia. Tem as suas patentes, tem as suas graduações, tem as suas cordas. Isso aconteceu aos poucos. Então, não é uma coisa que, primeiro, me deixa vaidoso, me deixa muito orgulhoso. Segundo, eu não fiz sozinho, porque se eles não existissem, como é que eu ia estar em todos os lugares? É verdade. O que me deixa feliz nessa história é que é uma história de mais de 35 anos, do Raiz do Brasil, que começou em 1980, aqui em Brasília. E as pessoas que começaram comigo, que vários ainda continuam, outros trilharam outras estradas sozinhos, e eu acho que cada um tem que procurar a estrada que se sinta mais feliz, como eu sempre procurei as minhas. Mas os que tiveram comigo e estão até hoje se tornaram mais do que familiares próximos, porque eles acreditaram no que a gente vinha pregando, na nossa doutrina, na nossa visão, nos nossos fundamentos. Quem que participa? Quem que foi que esteve no começo com você, que nessa criação do grupo? Olha, as pessoas que estão comigo aqui no começo que deu o pontapé inicial. O Mestre Papiba, que está há 25 anos já nos Estados Unidos. Eu vou falar os que estão comigo. Né? Eu não vou falar os que trilharam outras histórias, porque são pessoas importantes, deram uma contribuição num determinado momento, mas criaram. Mas o Mestre Papiba, o Contramestre Tatá, o Mestre Banjo, Mestre Bahia, tem muitos antigos aí, outros que estão voltando, o Rodrigo, o Contramestre Dudu, que vai se formar agora em julho, dia 7 de julho, nós vamos fazer um evento de formatura muito bacana no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E tem mais de 30 anos, o Dudu tem 31 anos de capoeira e está recebendo a corda de mestre agora. Bacana. Outros que se afastaram, mas continuam perto da capoeira, que se tornaram amigos e discípulos, como o Léo, outros que foram embora do Brasil, mas continuam. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa coisa de respeitar o próximo. Sim. E isso é um diferencial do Raiz do Brasil. Bacana. Ali a gente não difere o tratamento de quem é iniciante, corda branca, que é um faixa branca, com mestre, corda vermelha. Isso aí, eu sempre prego isso. Nós temos que tratar como ser humano. Isso é legal porque vai se reproduzindo. Meu filho postou agora uma foto do aniversário dele e ele falou alguma coisa assim, que um dos maiores ensinamentos que ele teve da mãe e meu foi saber tratar as pessoas como gostaria de ser tratadas. Bacana. Então, isso é uma coisa muito bacana. Minha filha é isso 100%. Né? Aniversário dela de 15 anos, ela escolheu aquela música Pais e Filhos, né? Da Legião Urbana. E tem uma frase ali que diz isso, que deveríamos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Acho que aquilo ali aquilo retrata, né? Diz muito, é muito forte isso. É verdade. Muito especial. Você tem algum hobby?
Pô, eu tenho um hobby que atualmente eu gosto muito de ficar no mar, né? Ah, Eu fico muito regulado pela minha esposa, porque a gente gosta de ir muito para uma praia em Alagoas, que chama Barra de São Miguel. E o mar lá em frente, onde a gente fica, é um mar muito aberto, puxa muito. Gosto muito de ficar no mar. Eu gosto de malhar, eu estou voltando agora, pegando o ritmo, mas eu nunca precisei de um personal, nunca precisei de despertador e nem de tomar muitas coisas que a galera toma hoje para poder ter essa motivação, esses pré-treinos. Gosto muito de malhar, mas o que eu gosto mesmo é de jogar capoeira, cara. É o maior hobby que eu tenho. Gosto muito de assistir seriados de Netflix, gosto de cinema. Minha vida sempre foi muito voltada para a lá família. para jogar um pouquinho, tá? De capoeira. Você está mais do que convidada. E nós temos esse espaço de malhação lá em casa que tem uma meia quadra de basquete, que meu filho ele treinou muito tempo basquete. Nós fizemos que ali a gente treina capoeira também. Então, uma vez por mês, reúne a rapaziada para jogar uma capoeira. Bacana. Mas o meu hobby mesmo é ficar em casa, ficar com minha esposa, com meu filho, com a família, com os cachorrinhos, dar uma malhada lá mesmo. Para mim não tem nada melhor. Curtir a família, né? Curtir a família. Agora fala pra gente assim, o que você é, uma coisa mais pessoal, o que é mais importante na vida? A família, sem dúvida, né? Eu tenho falado muito aqui da família. Ela vem sempre em primeiro plano, em várias situações. Mas eu acho que a família, agora como pessoa, eu acho que ser honesto, ser autêntico, ser transparente, ter educação, ser cordial. Quando tiver que bater de frente, não se anular e não ir porque vários estão indo por aquele caminho. Isso é uma coisa que eu sempre preguei dentro da filosofia do Raiz do Brasil. Né? Porque a galera, para você ser aceito em determinada tribo, em determinado grupo, você tem que ir com eles. Eu tinha uma preocupação ter personalidade. É uma preocupação que eu sempre tive na educação dos meus filhos, tanto eu quanto a minha esposa, deles não serem aceitos fazendo coisas que eles não aprovam. Sim. Né? Então, onde eu estou trabalhando, em determinados momentos eu tive que dizer não, continuo dizendo não, dentro de conselhos, dentro da diretoria, dentro da presidência, das empresas que eu estou trabalhando, porque eu acho que aí sim você está escrevendo sua história, você não está mudando a história que você escreveu até aquele momento. Eu gerenciei algumas agências da casa. Né? Tem que ser coerente com aquilo que você prega, né? Justamente. Como é que está sendo esse seu trabalho, né? Olha, eu tive BRB, assim, né? A satisfação de encontrar uma equipe maravilhosa na BRB Card, diretores maravilhosos, que nos apoiou, nos ajudou muito, e que a gente tem tentado, ao mesmo tempo, dar um retorno para a cidade, para o cidadão, oferecendo serviços de primeira qualidade, benefícios que outros concorrentes não têm, outros bancos, outras instituições financeiras e meios de pagamentos não têm esses benefícios, principalmente com a qualidade de atendimento, mas principalmente pela equipe, pelos gerentes, pelo chão de fábrica, pelos funcionários sem funções que nós encontramos lá. Então isso foi muito bacana desde o primeiro dia. Eu quis fazer várias reuniões na primeira semana, separadamente, com os gerentes, com todos os funcionários, passar um pouquinho, que eu sempre acreditei em grupo, até porque senão eu teria feito outro esporte. Capoeira você não joga sozinho. Eu fiz vários esportes e até mesmo esportes individuais. Se você não tiver uma galera, um pessoal de apoio, um suporte, dificilmente você chega a alcançar seu objetivo. Sozinho, né? Então, eu quis dizer o seguinte, que eu sempre trabalhei acreditando na inteligência emocional, na gerência participativa. A prova é disso que nós adotamos algumas ações lá dentro, uma vez por mês, começou de 15 em 15 dias, a gente fazendo uma manhã inteira, toda quarta-feira, com os funcionários que quisessem, sem função, direto com o presidente, alguns bate-papos, que desse bate-papo saíram ideias maravilhosas que não chegavam
a diretoria. Porque não era dada oportunidade, Não eram né? dada oportunidade. E quem sabe mais é quem está na ponta, sabe, Carla? A gente sabe disso. Com certeza. Eu, Tá na no Caixa, dia a eu dia tive- lá, vai ter tem que ouvir essas pessoas, que vai ter outra percepção, né? Justamente. Do dia a dia lá. Eu passei 35 anos na Caixa, comecei com auxiliar de escritório, escriturário, Caixa, supervisor, gerente executivo, gerente de negócios, gerente adjunto, subgerente, gerente geral, gerente de quarta, de primeira, substituir superintendência. E o que a gente vê? Também não houve aquele pulo, aquele salto, como na graduação. Sim. Então, eu aprendi com os erros de alguns gestores, fazer, se um dia eu tiver oportunidade, eu não vou fazer isso. correr no mesmo problema que esse cara está fazendo aqui, de desmotivação. A gente tem que escutar as pessoas. Claro que a gente tem que filtrar, que às vezes fica também aquela samba do crioulo doido e não acontece o que tem que acontecer. Então a gente tem conseguido dar um resultado na empresa, um resultado excepcional pelo que a gente vem vivendo desde 2015. Desde que eu me entendo por gente, eu não me lembro uma crise econômica, política, social, financeira que ocorreu como vem acontecendo desde 2015. Né? Eu acho que o que está acontecendo é um reflexo que nós temos que agora mudar o Brasil, nós temos a oportunidade, está na nossa cara. Eu não sei se pode falar de política, mas se não pode, eu vou falar da mesma maneira. Eu acredito muito aqui você manda, Halil, pode falar. no trabalho que vem sendo feito aqui no Distrito Federal, porque o governo pegou o estado quebrado, um estado que não tem uma arrecadação como São Paulo, como o Rio, por causa do pré-sal, da Petrobras, enfim, que tem um aporte financeiro maior do Tesouro Nacional, e ele conseguiu melhorar muito. Vai dizer foi 100%? Nem Jesus Cristo agradou a todos, mas Brasília merece um governo como o Rodrigo novamente, 4 anos, para poder dar continuidade. Né? Existem bons candidatos, mas eu acredito muito nesse governo, eu acho que é importantíssimo. Ele deu prova disso. A prova disso é o próprio banco, o BRB. O BRB melhorou, mudou né? Ele a sua em história lucro, tecnológica, né? Ele tá tendo lucro, na tecnologia, no atendimento, no lucro, como a BRB Card. Né? Nós tivemos o maior faturamento num dos piores anos. 2015, 2016, 2017 foi o maior faturamento da empresa, um dos piores anos que nós tivemos na economia. E nem por isso nós aumentamos anuidade, tarifas, não. Nós nós enxugamos determinadas ações. Isso vem porque as outras gestões também fizeram um trabalho de governança que pudesse nos dar uma sustentação para dar continuidade nesse trabalho. Fizemos várias adaptações, incluindo várias coisas que precisava na empresa e demos vários benefícios, porque não adianta você querer arrancar metas, cumprir metas, dando chicotada em funcionário, de forma alguma. Com benefícios e tratando os funcionários do jeito que a gente acredita que tem que ser tratado. Acredito que qualquer governo agora, uma das exigências do compliance, umas exigências que precisa haver é de total transparência na gestão. Isso a população deve exigir isso, né? Pois é, Carla, isso é uma coisa tão bacana que, por exemplo, não existia um trabalho lá dentro para uma empresa poder você fazer qualquer tipo de denúncia, uma empresa de transparência. Foi contratada uma empresa que hoje ela trabalha para a Rede Globo há muito tempo. Essa empresa hoje está contratada também pela Petrobras, depois dos problemas que houveram. Então, hoje, se tiver qualquer tipo de denúncia, sendo de governança, financeira, assédio moral, qualquer tipo, o funcionário tem acesso a fazer essa denúncia. O seu par, o seu subordinado, o seu imediato, sua gerência, seu diretor não tem acesso à denúncia. Se for uma denúncia para o presidente, para os diretores, também não temos acesso a quem fez, é tratado em instância superior. Isso é muito bacana. Desde o começo nós fizemos uma parceria com a Associação dos Delegados da Polícia Federal, com várias palestras sobre lavagem de dinheiro, crimes cibernéticos, todos os tipos de problemas que hoje existem na sociedade. Então, nós trouxemos para dentro da BRB Card uma governança melhor, uma transparência melhor. E essa questão de segurança realmente em banco é um desafio, né? Porque... Aliás, a minha mãe teve o cartão de crédito dela
clonado, o cartão do Banco do Brasil clonado e cartão com chip. E ela não teve retorno do banco. O banco falou que não se responsabiliza. Pois é. Isso é um diferencial que nós trabalhamos e uma quebra de paradigma, porque fica muito fácil para a instituição financeira se pegar em alguma norma, algum normativo do Banco Central e colocar isso. Perdeu com a senha, então está no normativo 4º do artigo tal, perdeu, não é responsabilidade do banco. Não é assim, tem que ser verificado. E a gente tenta estar sempre um passo à frente das pessoas que estão trabalhando para fazer qualquer tipo de fraude. Hoje a segurança da BRB Card é completamente diferenciada, que é uma coisa bacana, que a maioria dos cartões de todas as instituições, diria que 100% no Brasil, já são chipados, já são com chip. Isso já filtrou muito o problema de fraude. Mas sabe que o Brasil é campeão, né, em fraude de cartão. Mas melhorou muito em termos de fraude com chip. Por que nos Estados Unidos esse percentual diminui muito? Por causa do crime federal. Vou te dar um exemplo aqui. A coisa mais simples que tem é arrombar uma caixa de correio aqui no Brasil e roubar uma determinada carta ou correspondência. Nos Estados Unidos é crime federal. Você pode, se você quebrar uma caixa de correio e tirar um cartão postal, você está cometendo um crime federal. Então, acho que quando a lei também é mais severa, mais enérgica, passa a ser educativo. Uma coisa também, te dou outro exemplo, americano. Se você atravessar fora da faixa, ser um pedestre, ou no sinal vermelho para pedestre, você é multado, 60, 80 dólares. Você joga um papel de bala na rua, se você é pego, você é multado. Se você pega uma freeway, nas grandes freeways que existem nos Estados Unidos, tacando um papel onde não tem policiamento, um saco de pipoca, são várias placas. Na 101, a 101 que vai de São Francisco até Los Angeles, até San Diego, placas, $1.000 se você for pego dessa forma. Então, não é porque eles são bem educados, é porque força o bolso do contribuinte. Então isso ajuda. Acho que o Brasil tem que ser mais severo. E é uma coisa de quebra de paradigma. Não, mas eu acho que tem que ser cumprido para todas as pessoas, cara. E é aquela coisa que, um dia desse eu recebi um e-mail perguntando, você acha que a corrupção só vem do Congresso e tudo? Não, a corrupção é quando você dá aí o dinheiro para o guarda que ia te multar. Essas pequenas coisas é que faz. Tem um exemplo agora. Esse exemplo grande foi dos caminhoneiros e pessoas comprando gasolina, com câmbio negro e revendendo. Tudo isso eu acho que faz parte. É uma quebra de cultura, que é muito difícil, é uma quebra de paradigma, mas que tem que vir da escola. A escola tem que ser mais valorizada. A educação tem que ser. Né? E as famílias. Porque às vezes existe a falha. E deixando a escola educar os filhos. E quando a gente fala, isso é importante que você abordou, porque quando a gente fala família, não é daquela família carente. Muitas vezes aquela está dando educação até e está acompanhando melhor do que aquela família que tem uma condição financeira e vai aportando carro, moto, dinheiro, viagem, e esquece de estar acompanhando ali. É verdade, é verdade, né? Estamos criando, como eu falei no início, a gente está com uma cultura débil, né? Justamente. E as pessoas estão ficando com os valores meio truncados. É isso Agora, para a gente fechar o programa, que está acabando aqui o nosso tempo, eu queria que você desse uma dica de alta performance. Pessoa que está querendo melhorar a sua performance, o que você... Em qualquer área. Eu não vou resumir com uma, mas eu vou com algumas. Mas assim, eu vou até dar um exemplo de um prato, que é um prato popular no Rio de Janeiro, que é a diferença do atleta ou alguém que quer alcançar algum objetivo, indiferente de ser, que alta performance pode ser esportiva, de idioma, de trabalho, de estudo, que é o comprometimento com o envolvimento. A gente sabe que aquele bife a cavalo que tem no Rio, que é batata frita, arroz, feijão preto, o bife e o ovo, né? Ali naquele processo, a galinha está envolvida no processo. E o boi está 100% comprometido, né? Ou seja, a pessoa quando estiver comprometida tem que acordar cedo, tem que se doar, tem que evitar coisas que vá prejudicar. Se eu tenho que acordar cedo, obviamente eu tenho que dormir cedo. Tem que evitar bebidas, drogas nem se fala, tem que regular na alimentação, tem que ter perseverança, determinação, continuidade, várias coisas que você falou, que dessa forma
ela consegue. Não tem que esperar segunda-feira para começar a dieta, não tem que esperar ir no nutricionista, tem que ter uma força de vontade acima. Quem que não quer chegar em casa e relaxar e não fazer nada, e não malhar? Mas aí é a consequência de tudo. E muitas vezes a gente tem algum problema e coloca esse problema na frente e começa a fazer um problema pequeno, um comportamento desse problema se tornar uma desculpa para si próprio. E não pode. Eu acho que apático, né? Qualquer atleta, qualquer pessoa que consegue chegar com sucesso por seu esforço próprio, ele se doou muito. Ele suou muito a camisa para chegar ali. Ninguém chega a uma faixa preta realmente merecida, a uma corda de mestre, sem ter deixado de sair para uma festa, de ir para um cinema, de comer uma pizza no domingo. A doação é muito grande. Então acho que não tem segredo. O segredo é ele ser correto. E junto com tudo isso, ser sincero e ser honesto. Que o Brasil precisa disso também. A pessoa consegue uma prosperação muito maior se ele tem esse caminho reto na vida. Bacana. Tá, Carminha? Obrigada, meu amigo. Nada, obrigado você. Prazer. Prazer é muito... O prazer maior é meu estar num programa seu, que é uma pessoa que eu sempre admirei como atleta, esposa de um grande amigo meu, que é um expoente, um dos precursores do karatê. Então, para mim é um prazer muito grande. Obrigado aos telespectadores, à audiência, um beijo para vocês aí. E quem não conhece a capoeira, procure algum grupo. Raiz do Brasil está aberto em vários locais para a gente ensinar um pouquinho da nossa cultura, da nossa arte genuinamente brasileira. 303, 314 Sul, né? Isso, é isso aí. Tá joia. Então, eu quero agradecer vocês que estão aí, acompanhando nas redes sociais, agradecer aqui você que está conosco até agora. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se encontra na próxima sexta-feira, às 15 horas.